Ó, ô Vander, eu já vou puxar um assunto aqui jogando pra você, que é um assunto que interessa a todos os clubes grandes aí do Brasil, hein? O Fundo de Investimentos Mubadala formalizou a dirigentes da Libra na noite dessa segunda-feira mais uma proposta pela formação de um bloco comercial. A oferta foi enviada a dirigentes com uma alteração em relação à versão anterior. Olha aí, ó. Agora, para que ela seja assinada, basta que Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo a assinem. A diferença está na quantidade de clubes tida como condição para sacramentar o negócio. Na versão mais recente, um investidor exigia que houvesse a adesão de pelo menos 18 clubes. Com a recusa de Botafogo, Cruzeiro e Vasco em aceitar as condições, o Mubadala refez a proposta. A atual oferta não forma uma liga de clubes, como é de interesse do Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, mas um bloco comercial para negociação dos direitos de transmissão, tido como etapa preliminar até que dirigentes se entendam em relação à criação da liga. Nessa proposta, o Mubadala pretende comprar 12,5% dos direitos de mídia dos clubes referentes ao Campeonato Brasileiro por um período de 50 anos. O valor a ser transferido corresponde à metade do investimento que o fundo faria inicialmente para adquirir uma participação sobre a Liga de Clubes. Sobre a Liga dos Clubes, a gente tem ainda a falar. Mubadala muda oferta mais uma vez e propõe assinar mesmo sem Botafogo, Cruzeiro e Vasco, Vanderlei Nogueira. Asmar, veja a dificuldade e o perigo de uma negociação nestes termos. Ninguém vai assinar um contrato por 50 anos não sendo dono do produto. Porque eu assino pelo Nogueirópolis um acordo de 50 anos. Dentro de 2 anos eu saio da presidência e assume a presidência o Vampeta, que pensa diferente e entende que aquilo que eu fiz é um péssimo negócio. Eu estou empenhando o time durante 50 anos. Ô, Vamp, eu vou te devolver que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan pra gente falar sobre essa situação aí do fundo árabe querendo botar dinheiro no futebol brasileiro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira falando sobre o Mubadala, fundo de investimentos dos Emirados Árabes, que quer comprar os direitos de transmissão, parte dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, e que agora abriu mão de ter Cruzeiro, Vasco e Botafogo no grupo, pois eles se negaram a assinar, ô Vander. Então, eu dizia há instantes que eu não conheço esse fundo, mas eu levo em consideração de que seja alguma coisa já checada, uma coisa séria, e que é uma organização, uma instituição que tenha condições de oferecer esse tipo de negócio. Essa é a primeira coisa. Mas eu estou dizendo quem recebe essa proposta. Os presidentes dos clubes que não se entendem, isso não é nenhuma novidade no Brasil, os clubes não se entendem, eles não percebem que muitos têm que pensar, digamos, próximos para que todos sejam muito fortes. O empecilho para o surgimento da Liga é que alguns clubes que ganham mais não admitem perder quase nada. Então, se não chegarem num acordo razoável, bom para todo mundo, é muito difícil surgir uma liga que tenha unidade, na verdade, para todos faturarem juntos, e aqueles que faturam mais vão continuar faturando mais, sem dúvida alguma, pela importância, pelo número de torcedores, pelo interesse. É claro que eles não deixarão de ser fortes e nem aqueles que vão faturar mais. Mas essa é uma discussão que não cabe aqui. Eu estou dizendo só com relação ao tempo de contrato. 50 anos um contrato, para quem assinar esse contrato agora,
é muito difícil ter essa segurança, esse prestígio, essa liderança numa agremiação. O presidente do Nogueirópolis, por exemplo, vai assinar um contrato de 50 anos. Poxa vida, eu posso estar assinando um contrato que vai dar uma grande segurança, maravilhosa, meio século de tranquilidade, de bons negócios, de bom faturamento para o meu clube, ou não. Eu não sou o dono, agora, eu sou o dono do Nogueirópolis, é uma outra conversa. Eu faço o que eu quero, eu acho que é um bom negócio e firmo. Mas numa entidade que não tem dono, que o dono pode pensar completamente diferente. Daqui a 1 ano, 2 anos. Daqui a 1 ano, 2 anos, ele não assinaria. E vamos admitir que quando esse cara que não assinaria apareça por lá, ele descubra que não é aquele sonho dourado que foi oferecido no momento da assinatura. Então, eu acho muito difícil, eu acho uma discussão muito delicada, eu acho que os presidentes têm que pensar muito sobre isso, os conselheiros têm que entender a importância que eles têm. O conselho é do clube, não é para ser a plateia do presidente atual. Então, é importante, os conselheiros, vários conselhos, conselho de orientação fiscal, é muito difícil que isso prospere agora. Para mim, se sair, olha, amanhã a gente chega aqui, olha, assinaram um negócio com 50 anos aí. Cara, que responsabilidade. Não, e para mim o que vai gerar mais polêmica, né, Mauro, Bruno, Vamp, essa situação de que basta que Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo assinem. Ou seja, esses são os clubes que interessam e ponto. Isso vai mexer com o orgulho dos outros, né? Olha, eu acho que tem uma questão aí também que tem que ser vista, que é o seguinte, não adianta, eu vejo às vezes a pessoa falar assim, Flamengo e Corinthians querem ganhar mais, joga os dois sozinhos aí. Nenhum investidor vai querer comprar um campeonato, digamos, patrocinar sem o Flamengo e Corinthians, gente. É óbvio. Que são 80 milhões de pessoas. Não, 75 milhões de pessoas. Não, 80, 45 é a mesma coisa, vamos lá. Aí tem uma briga na Premier League. Olha, o Manchester United e o Liverpool não querem mais participar nesse modelo. Faz aí sem os dois. Tá legal. Faz aí. Vamos ver. Sem os dois maiores. São os dois maiores, tem mais torcida, mais história, mais peso. Não rola, entendeu? Os menores precisam desses maiores. Se fosse um shopping, quais seriam as lojas mais importantes do shopping? Seriam esses clubes grandes. O cara vai lá e de repente passa numa lojinha pequena, passa num café, ele vai comprar no mercado, vai comprar naquela loja grande, aí ele vai comprar outra coisinha, toma um café, acaba comendo alguma coisa na praça de alimentação. Um shopping sempre tem as lojas que são os alicerces. Por quê? Ela chama muita gente. Os clubes que vão arrastar isso são os maiores. Claro, tem que haver um consenso. Agora, às vezes, eu acho que a discussão é um pouco ingênua. Tipo assim, não, o Flamengo e o Corinthians vão abrir mão. Vão abrir mão de nada, claro que não vão abrir mão. Ninguém vai abrir mão. O John Textor, como é John Textor? John Textor. Ele falou, eu vou pra reunião, vocês não resolvem nada. Ele elogiou o Landim. Não, ele fala assim, vai pra reunião, ninguém resolve nada, eu vou cuidar do meu clube, então. Eu acho... Foi isso, mais ou menos isso. Né, eu acho que ele está jogando uma... Assim, o que eu entendi é o seguinte, o que o Flamengo, acho que os clubes maiores com mais faturamento querem é o quê? Eu não quero abrir mão do que eu tenho hoje. Mas concordo com uma divisão mais igualitária a partir daquilo que nós ganharmos a partir de agora. Ou seja, o bolo está desse tamanho. Eu tenho uma fatia aqui. Esse bolo vai crescer, e o que crescer desse bolo, a gente vai dividir de forma mais igualitária. Igualitária não é tudo igual. Nunca vai ser igual, gente. Não sejamos ingênuos. Nenhum lugar do mundo é tudo igual, claro que não. Todo respeito. O Cuiabá não pode ganhar o que ganha o Corinthians, mesmo que eles empatem 1-1. Claro que o Real Madrid e Barcelona ganham mais. Ganham mais. Sim. A questão na Espanha é que a diferença era muito grande e mudou. Na Inglaterra tem uma distribuição, e na Inglaterra eles discutem isso. Os clubes grandes têm reclamado. Vira e mexe tem reclamação, achando que eles precisam de mais, porque eles têm um peso muito maior. Até porque são clubes que têm arrecadação global. Quando começou a Premier League, eles nem imaginavam, aliás, teve isso interessante. São alguns acertos que eles têm que fazer agora, que geram algumas discussões, que, por exemplo, ela começa em 92. Não havia esse potencial que a Premier League tem global. Então, alguns clubes acham que o que eles assinaram lá atrás, num outro momento, com relação ao mercado internacional, não é compatível com a realidade atual, porque o campeonato era um campeonato para os ingleses que iam ver ali o campeonato. Só que com a organização e com a projeção que ela alcançou, e os grandes times, os grandes jogadores que foram se formando, o campeonato hoje é visto no mundo inteiro. E eles acham que aquilo que eles acertaram como participação para venda para o exterior, hoje é pouco em relação ao que deveria ser. E faz sentido, porque é um outro cenário. Mas você assinou, mas eu assinei isso nos anos 90, isso mudou. Tá falando aí. Então eles estão discutindo, essas coisas são normais. Todo mundo, gente, é óbvio, vai puxar para o seu lado, vai querer o melhor para si.
Você esperar uma generosidade, então, eu não acho um absurdo se o Corinthians, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, você fala assim, olha, eu não aceito abrir mão do que eu tenho, mas eu aceito dividir, que é o que eu tenho lido. Eu aceito dividir em partes mais proporcionais, mais justas, né? Vou falar a palavra assim, mais justas, a partir do que ganhar. Até porque o clube não é dessas pessoas. O John Textor é dono do Botafogo, do futebol. O Landim não é dono do Flamengo. A Leila não é dona do Palmeiras. O presidente de São Paulo, o Casares, não é dono de São Paulo. E o presidente do Willian não é dono do Corinthians. Então essas pessoas, elas não têm nenhum direito, na minha opinião, de falar assim, eu vou abrir mão generosamente disso aqui. Não posso, o dinheiro não é meu. O conselho vem em cima de mim. De 50 anos. Exato. Quer dizer, como é que você faz isso? Então, tem um outro lado também. No caso do Botafogo é diferente, porque é uma SAF. Tem 90%, né? Ele é o majoritário, então no futebol ele manda. Como a 777 no Vasco, como o Cruzeiro lá com o Ronaldo, seus Blue Caps e tal, esses caras podem tomar decisão, porque são empresários, são clubes empresa. Isso que você está falando do negócio do City aí, eu estava vendo, do clube, eu estava vendo a comemoração do City, e em algum momento o pessoal está falando que eles acham a Premier League mais importante do que ganhar a Liga dos Campeões. Não, mas aí também é porque ganha mais a Premier League. Não, os ingleses que torcem para os seus clubes, eles acham melhor ser campeão da Premier League, porque está ganhando dos rivais mesmo. Isso estava sendo comentado agora. Eu não vejo isso, não. Eu não vejo isso. Não, eu tava vendo os caras comentando. Inclusive na final lá, Liga com o Tottenham, que eu tava lá, o nego tava pagando 8 mil libras. Tô falando assim que vai, mas os torcedores... Não, isso é normal. Não, pagando pelo momento final. Tava escutando mas porque sabe que é mais fácil ganhar o inglês do que a Champions. Mas pelo momento... Não sei não. Você é louco? Acho que não. Você é maluco? É isso, gente. Olha quantas Premier Leagues já ganhou o City e não ganhou. E a Champions ganhou. Mas não é mais fácil, não. Eu acho bem mais fácil. Se você não é o Manchester City, é quase impossível ganhar a Premier League. Mas aí você pega mata-mata com o Real Madrid, você pega mata-mata com o Bayern, você pega mata-mata com o Liverpool. Com os ingleses grandes... Mas com os ingleses grandes você pega 2 vezes. Se fosse mais difícil, a Inter nunca seria finalista. Mata-mata permite isso. A Inter chegar no final... eu acho mais difícil. A Inter chegar na final é um negócio totalmente fora da realidade. O City pegou 2 vezes o Liverpool. Se a Inter fosse pegou 2 vezes o Manchester United. Isso. Não, se a Inter fosse inglês... Aí não ganhou a Champions. Se a Inter fosse inglês, não ia para a Champions League. Não, eu acho que não pegaria um quinto. Porque você pega 2 vezes, irmão. Você pega 2 vezes o Manchester United, vamos supor, o City pegou 2 vezes o Manchester United, pegou o Liverpool 2 vezes, Tottenham 2 vezes. Sim. O Chelsea 2 vezes. O cara paga 10 mil, 15 mil euros em cima do que o Asmar falou, pelo evento final. É aquele momento que você está lá vendo. Aí é o título mais cobiçado do mundo, tirando a Copa do Mundo. Não, é importante, mas estou dizendo, tá pagando esse valor todo, evento final. Hoje é o show da tarde, hoje é o show do dia. Eu acho que a Premier League é importantíssimo, mas esse jogo aí, se a Inter vencesse, seria zebra. É o sabor da zebra. É aquele negócio, quem vai enfrentar agora o Guardiola? Time brasileiro ou sul-americano que vai enfrentar o Guardiola. Pô, não sei quem é. Se é que vai chegar na final. Isso, mas quem for, é zebraço. Então, sabe, é o mundo torcendo todo contra o City, na verdade, e ele tá com a torcida dele. Todo o futebol inglês vai torcer contra, porque ele não quer que carimbe de novo. Tem tudo isso. Agora, não dá. Eu acho que é importante. Eu acho que é um negócio, assim, diga, mais fácil, mais difícil. Para o City, que é o melhor time inglês, fica a impressão que a Premier League é mais fácil, porque é o melhor e ele vai ganhar. Quase todas. Porque é pontos corridos. Para os outros, assim, a Premier League é quase impossível. E a Champions League é mais possível. Sim, hoje é mais... O Chelsea nem vai jogar a próxima. Eu citei o Chelsea porque ele ganhou recentemente. Sim. O Chelsea ele não ganha a Premier League desde 2017 e não chega nem perto de ganhar. E ele ganhou a Champions outro dia. O Tottenham chegou na final outro dia da Champions, né? Sim. Então é nesse sentido, né? Para o City, talvez seja mais fácil a Premier League, que ele é o melhor e ele vai ganhar. Mas para os outros... Tem mais 2 anos de Guardiola no City, não é isso? Sim. Umas 2 temporadas, parece que depois não vai renovar. Eu imagino que... Pode acontecer tudo ao contrário, mas eu imagino que eles vão jogar as próximas 2 edições da Champions League tão mais leves com o título, que vai ficar bem mais complicado para todo mundo. Porque o peso que eles carregaram no domingo, lá no sábado, aliás... Você estava lá, não tem mais. Né? Nossa, não, na hora do gol, do gol do Rodo, a reação dos caras, assim, foi uma coisa, assim, absurda. Parecia que era o gol no último minuto. A correria, teve uns que saíram do banco, entraram no campo, todo mundo corria, algumas baratatão, tudo quanto é lado, assim, tipo, saiu o gol, né? Porque era um peso muito grande. Aquele lance que a Inter tá, o jogo tá 0-0, que o Guardiola se joga no chão. Sim.
Eles Aquilo estavam... ali é o quê? Aquilo ali é o peso que eles estavam com peso muito grande. E era a lesão do De Bruyne, né, gente? Porra, você não pode... De novo. Impunemente, com 23 minutos, seu melhor jogador se machuca, aí fica 12 minutos naquela angústia e joga mais 10, 12 minutos até o final do primeiro tempo sem o cara. Você vê, quando volta o segundo tempo, que ele conversa com os jogadores no vestiário, já volta diferente. Aí a Inter é encurralada, ela é jogada pro campo dela e fica ali contra as cordas, apanhando até cair, até tomar um gol. E aí ela vai pro final com tudo ou nada, quase empata o jogo. Mas aí é um lance final. Se tivesse prorrogação, o Inzaghi ia ter trabalho para arrumar o time, porque seria um 0-0, 1-1 no caso, e mais 30 minutos. O time dele estava todo zoado, porque ele começou a botar jogador de ataque. Ele foi para cima, mas como é que ele ia depois defender, se organizar? Ia ser difícil para a Inter. Mas não tinha jeito, né? E tem bons jogadores, né, que criaram situações. Mas se você olhar o jogo em si, eu acho que o City agora deve jogar a Champions League muito mais leve. Como ele joga o Campeonato Inglês, você vê o Arsenal foi quem sofreu a pressão. E não aguentou o pique da remada, ele veio e atropelou e foi embora. Era muito mais calmo, que tem uma sequência de 9, 10 vitórias, porque já tem 4, já ganhou 4 títulos de igreja, uma atrás da outra. Quando ele aparece no retrovisor, é um problema sério. Agora eu estava pensando em casa. Buenos Aires, São Paulo. Não, falando sério, Buenos Aires, São Paulo, 2 horas, né? O Rio de Janeiro dá 2 horas. Se a gente pegasse aqui, eu vou falar os times da capitais de Buenos Aires. O Boca, o River, Racing, tem que mais ali? São Lourenço, Independente, Vélez. Botasse para jogar o 6 deles. Estudiantes é grande. 6 deles. Estudiantes da Plata, né? 6 para jogar o Campeonato Brasileiro. Para jogar o Campeonato Brasileiro. E vice-versa. 6. Vou falar do Rio e São Paulo, porque dá 2 horas. Sim. Vamos para Porto Alegre, quer ver? É mais perto que Fortaleza, partindo daqui. Terminei aí com a colocação aqui do Campeonato Brasileiro. Seria mais duro? Eu acho que o River brincaria em cima. O Boca, dependendo, até porque ele jogaria na Bomboneira, né? Porque é 2 horas. Porque é mais longe, Sim. Fortaleza e Salvador, viável. Recife é mais longe. E acho que só. Por exemplo, o jogo que o Racing fez com o Flamengo não consegue manter sempre. Ontem empatou, inclusive, 1-1 com o Instituto de Córdoba, fora de casa. Não dá para comparar. A mobilização para um jogo daquele, assim, nós vamos ao Maracanã classificado, jogar contra o atual campeão, que é o Flamengo. O estádio vai estar lotado. Esse é o nosso jogo. Eles fizeram um jogo muito bom. E eles marcaram pra O Racing jogou uma partida totalmente. Eu vejo todos os jogos do Racing, completamente diferente dos jogos que a gente tem. Ontem não tinha comparação. Porque o campeonato já foi. Isso aqui, na Libertadores eu posso ir longe, pô. Eu vou me classificar. Aí vem sorteio, dependendo de quem você pega. O Barcelona de Guayaquil chegou na semifinal. Sim. Eu posso ir avançando. O mata-mata. Por isso, na linha do que o Bruno falou. Pontos de corrida, ele te coloca numa pista, você vai pegar todo mundo ir de volta. Mas eu acho que hoje o River competiria em cima. E o Boca ia depender muito de momento, torcida, usar o mando de campo. E joga bem fora de casa também, tradicionalmente, sabe jogar. E ganha campeonato de pontos de corrida, é o atual campeão. O Racing perdeu o último título para eles de uma forma patética, com um pênalti perdido no último lance. São poucos brasileiros que jogaram a Liga Argentina, né, Maldo? Quase ninguém. São poucos. Historicamente, são poucos. Não tem muito. E ó, São poucos. a gente